bem, eu sigo aqui com outro assunto porque a Justiça Federal determinou a suspensão temporária do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. A decisão vem após a empresa não entregar dados de grupos neonazistas investigados pela Polícia Federal. Eu vou conversar com o Matias Brotero, ele tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Matias, boa tarde para você. Tudo bem, Luciana? Uma ótima tarde a você, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na CNN. Luciana, a decisão da Justiça Brasileira é para que as lojas de telefonia, de aplicativos, as operadoras de telefonia móvel suspendam temporariamente tanto o acesso quanto a distribuição do aplicativo Telegram, e acontece após o não cumprimento total de uma decisão da Justiça Federal do Espírito Santo do último dia 19 de abril em relação a um grupo e um chat de mensagens no Telegram, no aplicativo Telegram. Esse grupo e esse chat tem mensagens neonazistas, antissemitas, e aí numa investigação a Polícia Federal pediu que todos os dados, e vou frisar aqui a palavra todos os dados, dessas pessoas, não somente os administradores desses grupos, desse chat, mas também os integrantes desses grupos realmente enviassem essas informações, o Telegram enviasse essas informações. De fato, o aplicativo, os responsáveis pelo aplicativo, de acordo com a decisão, chegaram a enviar parcialmente as informações, o que foi considerada nessa decisão como precária. Essa é a palavra utilizada para descrever a qualidade do material que foi enviado à Justiça, que a Polícia Federal requisitou e foi, evidentemente, considerada insuficiente pela Justiça Federal. Aí vem uma multa de R$1 milhão diários pelo descumprimento do Telegram. Essa é uma decisão da Justiça Federal do Brasil por causa do descumprimento em relação ao que foi solicitado. Importante a gente lembrar que na primeira decisão ainda da Justiça Federal do Espírito Santo havia sido determinado que todos os dados fossem enviados mediante multa de R$100 mil por dia. Esse valor subiu agora para R$1 milhão diários. A Polícia Federal vem reforçando que os dados que foram requisitados por eles não foram suficientes, inclusive por meio de nota enviada à CNN, e afirmou que é por isso que sanções estão sendo impostas, colocadas em relação ao aplicativo Telegram. Nós, inclusive, tentamos entrar em contato com os responsáveis pelo Telegram para entender qual é o lado deles em relação a essa suspensão temporária da distribuição, mas até agora não houve resposta. Há pouco eu entrei no aplicativo para ver como é que estava, ouvi relatos de que o aplicativo ficou fora do ar por um tempo e nesse momento aparenta instabilidade. As mensagens que eu tentei enviar para testar o aplicativo por enquanto não funcionaram, o que pode ser uma instabilidade ou então, evidentemente, que a suspensão pode estar sendo cumprida. A gente vai acompanhando a situação do Telegram, mas principalmente o cumprimento dessa decisão determinada pela Justiça Federal Brasileira por causa dessas postagens em grupos e chats antissemitas no Instagram. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Matias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre essa decisão. Vamos ver o que ele disse. Tivemos agora, há poucas horas, uma decisão judicial sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente em uma delas. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso Telegram, tenha uma multa de R$1 milhão por dia e suspensão temporária das atividades, exatamente porque há agrupamentos lá denominados frentes antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes, e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. De 2020 para 2021, vou trazer elementos para a nossa conversa, o número de denúncias anônimas de neonazismo cresceu mais de 60%, segundo dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Esse é o maior número desde 2010, quando a plataforma registrou mais de 22 mil denúncias. Ainda segundo a organização, as atividades neonazistas na internet aumentaram desde o primeiro ano da pandemia de Covid-19 em 2020. Vamos ao debate, então. Roberto Tardelli, Janaína Pascoal, Samantha Maier e Zé Eduardo Cardoso estão comigo. Dessa vez eu vou começar com a Samantha. A decisão contra o Telegram foi correta ou excessiva, Samantha? Olha, do que eu pesquisei, eu entendi que foi excessiva. Por quê? Teve uma primeira decisão e foi uma decisão monocrática de um juiz federal que pede para tirar
esse Telegram do ar, né, para tirar esse grupo neonazista do ar. O Telegram responde, diz que tirou, ou seja, que apagou, né, deletou esse grupo do Telegram, mas que não conseguiu recuperar todos os dados do telefone. Aí o que a justiça entendeu? Entendeu que a resposta foi precária. Em razão dessa resposta precária, ele aplica uma multa, né, de R$1 milhão e mais a suspensão do Telegram. A pergunta que eu faço é proporcional suspender o Telegram, que é um serviço do qual milhares de pessoas fazem uso, ou apenas a questão econômica? A gente não está falando de uma multa pequena. O juiz se baseou em R$1 milhão, que é 5% do faturamento do Telegram. Eu entendo que simplesmente a multa já seria suficiente. Será que a gente prejudica toda uma sociedade em razão desse fato específico? Tirar o Telegram do ar vai evitar? Era possível ao Telegram fornecer todos esses dados? Porque eu não senti aqui uma recusa do Telegram, mas uma insuficiência dos dados. Eu não sou técnica para saber se era suficiente ter esse acesso tão rápido. Eu fico aqui sopesando os valores em conflitos. Eu entendo que por uma decisão monocrática, o efeito dessa decisão de tirar o Telegram do ar tem repercussões econômicas e sociais muito grandes. Pois é, sociais também, né, Samanta, vou falar com o Tardelli agora, mas sociais também, porque a gente vive um momento de muita sensibilização em relação a ataques neonazistas e a Polícia Federal tem feito aí o acompanhamento de grupos que, através de várias plataformas, não só o Telegram, mas o Telegram está envolvido em um deles, ataques a escolas. Então, esse também é um momento de sensibilidade social, né? Quero falar também com o Tardelli agora sobre isso. A gente tem que separar as coisas, certo? A existência de grupos neonazistas é algo que é infamante a todos nós. Não tenho dúvida disso. Devem ser combatidos? Devem ser combatidos. Agora, não adianta aparecer um super-homem, não adianta aparecer um super-herói, certo? Que vai querer resolver sozinho. Numa investigação criminal, uma das coisas... Demorei 30 anos para aprender isso. Parece uma bobagem, mas demorei 30 anos para aprender. Você tem que saber perguntar. Tem razão. Você tem que saber perguntar. Você tem que dar uma ordem que possa ser efetivamente cumprida de forma satisfatória para quem está dando essa ordem. Qual foi a primeira ordem? Destrua os grupos. Destruir. Quem estava no grupo? Eu destruí. Eu não consigo recuperar todo mundo. Aí começa uma história de prazos de 24 horas que não existem no direito brasileiro. Ninguém tem prazo de 24 horas para nada. Porque não tem réu preso. Né? E vira essa guerra do super juiz, daquele que parece ser ele a única pessoa contra os sites neonazistas, pelo amor de Deus, pais neonazistas. E há lá milhares, milhões de pessoas comuns, a minha tia, meu vizinho, certo, o sorveteiro, a dona Chica que vende bolo com isso, que está sendo prejudicada sem a menor razão. Esses voluntarismos eu detesto, porque eles são normalmente arbitrários. No caso, com toda a vênia do juiz, certo, se ele tivesse sabido perguntar, provavelmente esse imbróglio não teria acontecido. Multa diária de R$1 milhão, eu acho uma coisa assim muito mais pirotécnica do que efetiva, sabe? Muito bem, Janaína. Posso assinar embaixo? Já gastou seus 2 minutos? O que acontece? Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu já tive embates com pessoas assim que defendem com muito radicalismo o direito de expressão e manifestação. Pessoas que chegaram a dizer que haveria um direito até a manter páginas, por exemplo, com incentivo à pedofilia, páginas ensinando a montar bomba. E eu sempre fui muito rígida com relação a isso. Eu entendo que diante de situações flagrantes de crimes ou situações de incitação, né, situações que podem colocar as pessoas em risco. Infelizmente, eu tenho até medo de falar porque a gente pode dar ideia, mas você tem páginas que lançam desafios para crianças e adolescentes que podem levar essas crianças e adolescentes à morte. Então eu sempre fui muito rígida no sentido de que, em identificando,
tem que mandar tirar e tem que tirar na hora. E acho que as plataformas haveriam de fazer isso de ofício até. Vou fazer uma provocação, então, hein? Você que puxou o PL da fake news aqui, essa é uma das propostas. Mas não precisa desse PL, amiga. Não precisa. Hoje a legislação... Desculpa te chamar de amiga. Tem gente que não gosta, mas assim, a legislação... Eu prefiro ser sua amiga do que ser sua inimiga. A legislação vigente, ela já permite isso, entendeu? Nós já temos instrumentos para isso. Agora, o que me preocupa é essa mistura. Imagine se todo magistrado entender que tem o poder-dever de dar uma ordem, de fixar multas sem nenhuma proporcionalidade, ordens que vão recair, né, sobre terceiros absolutamente inocentes. Então, nós temos que discutir, né, até que ponto misturar os temas está tendo algum tipo de efetividade e eficácia para a proteção, né, dos nossos bens jurídicos mais relevantes, sobretudo aqueles que envolvem crianças e adolescentes. Eu estou muito preocupada com essa mania do ministro da Justiça de agora fazer tudo que ele sempre quis fazer, utilizando o argumento de que é para proteger as nossas crianças. Porque existem muitos meios eficazes de proteger as nossas crianças que não seja instituindo a censura. Então, porque tá todo mundo preocupado, tá todo mundo assustado, não é assim? E aí tudo se justifica mediante a necessidade de proteger as nossas crianças. Ô, Janaína, o que você chama de censura nessa tua fala aí? Só pra gente entender. Não, por exemplo, ele falou ontem, até achei intrigante, porque parecia uma pregação, né? Que o diabo usa esses grupos, uma coisa meio... também teatral, faz parte, né? Não tem crime nenhum dele ser teatral. Mas agora tudo se justifica. O órgão regulador que eles querem criar é para proteger as nossas crianças. A multa de 1 milhão por dia no Telegram é para proteger as nossas crianças. Bom, cadê o link direto? Que grupo é esse? O que eles estavam postando? É necessário ter alguma concretude, porque senão eles vão alargando esses tentáculos, e daqui a pouco qualquer postagem que seja contra o governo é contra as nossas crianças. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu trouxe também números aqui significativos, né, de reportagens e, claro, pesquisas, né, investigações da Polícia Federal que mostram o aumento de células neonazistas. Isso é um fato. Agora, como combater, eu entendi perfeitamente a sua colocação. Como vai ser combatido? Vou deixar isso para o Zé Eduardo Cardoso para encerrar essa rodada. Primeiro, Luciana, eu queria só voltar um pouco ao tema anterior, porque eu gostaria, pessoalmente, para estar em paz com a minha consciência e tentar reparar uma profunda injustiça que está aqui se cometendo. Eu, pessoalmente, sou contra qualquer performance de parlamentares de direita, de esquerda. Não, já teve, sim, performance de gente de esquerda e eu realmente sempre me posicionei contra isso. Acho que é uma falta de decoro evidente. Então, eu não uso esse critério seletivo para aplaudir uns ou para condenar outros. É uma posição pessoal minha. Agora, falar que aquela dança daquela deputada foi uma performance que era falta de decoro, eu considero uma das maiores injustiças que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque eu era deputado na época. Eu estava lá. O que existia naquele momento era um processo de cassação de um parlamentar que era, a nosso ver, absolutamente inocente. Não que todo mundo ali fosse inocente naqueles processos, não, mas aquele era. E era muito amigo daquela deputada. E ela havia articulado aquilo, mostrando a inocência. E naquele momento, os deputados votaram e todos foram embora do plenário. Eu estava no plenário atrás com o falecido deputado Sigmaringa Seixas, do Distrito Federal. E ela estava angustiadíssima na frente. Quando sai o resultado no painel, ela não fez uma performance, que é uma teatralização com objetivos políticos. Ela comemorou e fez assim. Aquilo foi colocado em manchete de jornais, foi colocado em jornais como a dança da pizza e acabou com a vida política naquele momento de uma senhora digna, correta, religiosa, que estava lutando por uma coisa que eu também estava, que era a inocência de um parlamentar que estava injustamente acusado. Então dizer que ali foi uma performance, eu preciso reparar essa injustiça porque eu fui testemunha dos fatos. Mas, Zé, antes de você responder a pergunta que eu te fiz, eu vou de novo, como eu fiz com a Janaína aqui, explicar para o nosso telespectador que a gente está falando aqui sobre uma performance do deputado. Performance foi o termo utilizado pelo ministro Silvio Almeida, tá? Em relação ao deputado Eduardo Girão, que entregou hoje ao ministro Silvio Almeida durante uma sessão da Comissão
Comissão de Direitos Humanos que não tratava de aborto, uma réplica de um feto de 11 semanas. E aí a Janaína comparou essa performance com parlamentares de esquerda, citou uma especificamente. Zé Eduardo está agora fazendo aí o contraponto. Dito isso... Para ficar em paz com a minha consciência, para que não se perpetue uma injustiça contra uma pessoa digna. Mas ainda, agora, relativamente a essa questão, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que combater esses grupos neofascistas, temos que tomar as medidas necessárias, porque o que está acontecendo nas nossas redes é um verdadeiro absurdo. Podemos discutir quais são as medidas necessárias, é uma outra discussão, discutir o problema de fake news, etc. Mas que nós temos que enfrentar isso e combater, nós temos que combater porque a coisa chegou a nível de absurdo. Bem, eu até acho, e concordo em parte com o Tardelli, que o juiz deveria ter algum comedimento, não no decretado, mas em dizer, olha, se não me esclarecer agora tais coisas, eu vou fazer isso. Mas tem algumas plataformas, e eu, como ministro da Justiça, eu acompanhei a discussão do Marco Civil da Internet e posso localizar vários problemas. Há algumas plataformas que não querem se submeter ao judiciário brasileiro e não querem submeter à legislação brasileira e se furtam o tempo inteiro de cumprir ordens como se fossem soberanos, querendo conviver e ganhar dinheiro num país que não é soberano. Então, nessas horas, o Poder Judiciário tem que agir com mais comedimento, talvez dando um tempo maior, talvez dizendo, olha, te dou 24 horas de novo para você esclarecer o que você não esclareceu, etc. Mas, no limite, tem que multar pesado e a multa para essas plataformas não é relevante. A única situação é realmente tirar do ar no limite. Só que eu acho que talvez tenha sido um pouco precipitado, mas no limite tem que tirar do ar, sim, sabe por quê? Porque há outros serviços que as pessoas podem migrar quando isso acontece e eu não posso aceitar que uma plataforma descumpra ordens da justiça do meu país, especialmente num momento delicado como esse que nós estamos vivendo. Então, portanto, acho que talvez a decisão devesse ter sido um pouco mais comedida e espaçada, mas que nós temos que tomar decisões duras contra aqueles que desrespeitam a justiça brasileira. Temos. Mas a justiça foi errada? Recorre. Tem recurso, efeito suspensivo. É assim no Estado de Direito. Mas não efetivamente fazendo como ela simplesmente ignora e dão de braços, como se o Brasil fosse um país de quinta categoria, incentivando situações que são inaceitáveis do ponto de vista da convivência humana. Rodada curtíssima. Luciana, só um parênteses, nesse caso o Telegram, ele deu uma resposta, ele tirou do ar, ele só disse que não consegue recuperar no prazo dado pelo juiz, diferentemente de outras situações que o ministro tem razão, Samantha, em que eles simplesmente se negam a fornecer. Eu não sou um técnico, mas até onde eu sei eles poderiam ter fornecido, do que eu já vi quando discuti o Marco Civil da Internet. Claro. Agora, posso estar errado. Por isso que eu acho que o juiz deveria ter dado mais um prazo antes de fazer a pena. Agora, que me parece que eles têm condições técnicas de fazer, da minha parca experiência não técnica, eles tinham. E são os eros e vezeiros, não estou dizendo quem, os eros e vezeiros, algumas plataformas, de fazer isso o tempo inteiro para tentar burlar a justiça e para dizer eu não me submeto a vocês. Isso nós não podemos aceitar. Muito bem, 30 segundos para cada um, para os dois que estão aqui do meu lado, ao meu lado, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Vou começar com a Janaína, então. O juiz, ele daria uma decisão sem entendimento técnico? Como assim? Não entendi. Desculpa, não... Porque ele deu esse prazo, aí a Samantha diz, não, mas ele deu um prazo que era curto para tirar do ar ou para entregar o que eles pediram. A decisão não foi proporcional. Eu penso que nós temos que tentar primar pela proporcionalidade, né? Independentemente de ser mais favorável à liberdade de expressão, manifestação, ou menos, ou mais protetivos. Eu sou bem radical em termos de proteção de criança e adolescente, né? Mas tem que ter proporcionalidade, tem que ter clareza no que se quer. Acho que quando o doutor Tardelli fala, tem que aprender a perguntar, meu Deus, é uma das maiores lições que alguém que está fazendo direito tem que receber. Às vezes fala assim, não, a pessoa não falou nada, mas a autoridade perguntou, né? A pessoa não sabe. Então, faltou proporcionalidade, parece uma decisão mesmo, assim, muito simbólica, né? A gente não quer dizer que o magistrado tenha desejado aparecer, pode ser que esteja imbuído da melhor intenção, mas não tem eficácia, porque aí gera uma resistência, gera um protesto. Para quê? Vamos tentar fazer as coisas de maneira a ter eficácia. Sim. Né? É isso que eu penso. Olha que o meu sim é poderoso, hein, gente? Quem é que vai desrespeitar essa mulher, meu Deus? Jamais. Tardelli. É claro que todo mundo fica estarrecido e indignado com os sites, páginas neonazistas, essa onda que a gente teve de ameaças anônimas às escolas,
certo? Isso é brutal porque aconteceu no bojo de uma tragédia em Blumenau. Se aproveitaram de uma tragédia em que 2 crianças foram mortas, 4 crianças, aliás, foram mortas, para criar isso é horrível, isso é medonho, isso é abjeto. Né? Claro que isso tem que ser combatido. A minha grande questão, e eu sou muito pragmático nisso, é que nós temos que combater, e alguns combates a gente tem que fazer com discrição e com muita eficiência técnica. A gente precisa saber o que você está perguntando. A gente precisa ter uma assessoria que nos indique o que, quando e a quem perguntar. O que e a quem se determinar. Porque cada ida e vinda dessa é alguma coisa que alguém ganha para se livrar. E a minha pergunta, desculpa, Tardelli, te interromper, mas a minha pergunta inicial era: o juiz daria uma decisão dessa sem um entendimento técnico, sem um assessoramento técnico, é o melhor dizendo? Existe uma lenda que diz que o juiz é o perito peritorum, o juiz é o juiz do perito dos peritos. Tem juízes que acham que ele tem o dom da onisciência, certo? Se ele não tiver um assessoramento técnico específico, competente, ele não vai apurar coisa alguma. Aliás, o juiz não apura. Quem tem que apurar é o Ministério Público. O juiz vai ter que julgar depois. Né? Essa história de juiz que apura, de juiz que pergunta, de juiz que fixa multa, de juiz que bate no peito, já me dá uma sensação de um super juiz que nós já tivemos um no passado e deu no que deu. Não me traz, pelo amor de Deus, problema para essa mesa. É isso que eu tenho a dizer. Por favor, você vai jogar isso no ar e essa bola vai ficar rodando aí, por favor. Esse não é o tema de agora. Obrigada, Tardelli, desculpa te interromper. Olha, eu tenho que encerrar então agora essa parte do nosso grande debate. Vou me despedir então da Samantha Maier e do Zé Eduardo Cardoso, que está com a gente desde o início hoje. E vamos seguir por aqui.